pedidos, o enigma fiscal que iremos desvendar juntos hoje se chama ICMS Substituição Tributária. Gente, ó, eu confesso pra vocês que se fosse pra ranquear ali os enigmas fiscais que nós temos no Brasil hoje, com certeza o ICMS-ST estaria pelo menos no top 3, né? Porque pensa no enigma complexo. Olha, a pessoa que inventou isso com certeza já estava lá em 2050. Isso tem bastante tempo, imagina, né? Que agora já está até perto de 2050, mas ainda falta tempo para a gente chegar lá. Com certeza é um conceito muito complexo, mas que se você entende a lógica, que é o que eu sempre bato na tecla aqui no nosso canal, vamos entender a lógica. Cálculo é de menos, o cálculo até o sistema faz para você. Claro que você tem que entender o cálculo até para efeito de configuração e verificação de cálculo sistêmico, claro, mas sem a lógica você não consegue nem fazer o cálculo. Então vamos de lógica primeiro, vamos entender a lógica do ICMS-ST, tá bom? Vamos lá? Bom, primeiro a gente precisa entender para que esse cara foi criado, né? No primeiro momento a gente precisa entender qual é o objetivo por trás dessa criação enigmática, porque o ICMS-ST realmente é bem enigmático. Mas assim, quando ele foi criado, o objetivo do fisco ele foi reduzir o risco de sonegação fiscal. Eles quiseram reduzir o risco de sonegação fiscal e, obviamente, reduzir também o trabalho do próprio fisco, né, gente? Porque, de certa maneira, com o conceito de ICMS substituição tributária, o fisco não faz nada mais, nada menos do que transferir para eles, né, ou transferir o trabalho que eles teriam a mais para fiscalizar um monte de estabelecimento, para a gente que tem que ficar calculando esse ST e fazendo todos esses controles para garantir que as mercadorias que são tributadas por ST efetivamente sejam e nada escape aí, né, do nosso controle e a gente deixe de efetuar qualquer tipo de recolhimento que a legislação tributária ela obriga, né? Então, deixa eu começar o nosso desenho aqui, porque vocês sabem que eu sou uma pessoa excelente em desenho. Então a gente já começa trazendo aqui primeiro o título, que eu gosto sempre de contextualizar. Vamos detalhar um pouquinho mais, né? ICMS-ST, a gente tem aí um tributo estadual que incide sobre a circulação de mercadorias em um conceito de substituição tributária. Então nós temos duas figuras dentro desse conceito, né? O substituto e o substituído. Já vou chamar você vamos parar o raciocínio para eu lembrar você uma coisa importante. Aqui no canal nós temos uma série de vídeos que vão se completando e um contextualiza o outro, porque os conceitos da área fiscal eles são muito complexos e são muito longos, né? São dos demais tipos de conceitos possíveis. Então, se eu fosse destrinchar dentro de um único vídeo a área fiscal, eu acho que nem o espaço do YouTube ia caber tanta informação em um único vídeo, né? Mas dentro do canal a gente tem uma série de vídeos que vai trazendo e completando o conteúdo sempre, mas eu quero chamar a atenção para um, que eu já vou deixar o link na descrição, que é o conceito, o vídeo que fala sobre o conceito de não cumulatividade. Esse é importante você entender. Por quê? Porque eu desenhei nesse... Eu sou muito boa de desenho. Cara, vocês vão ver. Eu desenhei uma cadeia produtiva, uma cadeia econômica, para vocês entenderem a sequência na cadeia de produção e entenderem o fenômeno da não cumulatividade. Quando eu falo de ST, é importante entender a não cumulatividade, justamente porque eu tenho várias... Deixa eu fazer um rabisco que eu não vou desenhar, tá? Porque quer ver meu desenho? Vai lá no vídeo. Da não cumulatividade você vai ver como nasci pra isso. Mas aqui eu vou fazer só um rabisco para vocês entenderem a sequência. Olha, nós temos dentro de uma cadeia produtiva, óbvio, seguindo toda ela, né? Poderia pular, poderia, mas eu quero seguir ela inteira só para vocês entenderem a lógica. Pronto, aqui eu tenho 4 personagens dentro de uma cadeia econômica, dentro de uma cadeia produtiva. Eu tenho um industrial, ou importador, né? Que ele inicia a cadeia produtiva. Ele que dá o start, ou fabricando um produto, ou importando esse produto do exterior e colocando esse produto em início de comercialização aqui no Brasil. Então a indústria ela vende para o atacadista ela vende para o varejista e o varejista finalmente vende para o consumidor final. Aqui eu poderia ter mais personagens, por exemplo, várias lojas, uma loja maior que vende para uma loja menor e assim sucessivamente. Claro, eu posso ter direto do industrial para o consumidor final, também pode, não é o mais comum.
O comum é que a gente tenha uma distribuição ao longo da cadeia produtiva e por isso é importante que você veja o vídeo da não cumulatividade, porque eu vou explicando aqui a incidência do imposto em cada uma dessas etapas. Aqui nesse eu queria dar só uma essência para vocês entenderem o seguinte. Esse cara que é a indústria, que inicia a cadeia produtiva, no caso da substituição tributária, ele é o substituto. O que o fisco fez? Olha, eu vou pegar esse cara que inicia a cadeia produtiva e vou fazer com que ele seja o substituto tributário de todos os demais integrantes da cadeia. Esse cara aqui, ele vai recolher o ICMS que incidiria em cada uma dessas etapas da cadeia. Por quê? Porque eu concentro o ICMS aqui, todo, eu preciso fiscalizar somente esse cara para garantir que todo o ICMS da cadeia inteira esteja sendo arrecadado. Então, esse é o objetivo por trás do conceito de ICMS, substituição tributária, tá? Então, aqui esse cara, ele recolhe o ICMS dele, que é o ICMS da operação própria, e ele recolhe o ICMS do atacadista, do varejista, só, né? Do consumidor final não paga ICMS. Só paga dentro do produto, mas ele não vai comercializar e não vai praticar o fato gerador. Então aqui dentro o cara, o importador, ele paga o ICMS da operação própria e paga o ICMS do atacadista e do varejista. Então, quando o atacadista ele vende pro varejista, ele não recolhe mais ICMS. Por quê? Porque o ICMS ele já foi recolhido aqui no início da cadeia. Como vocês sabem, eu sempre trago o impacto dos tributos no custo e no preço de venda, né, a depender do tema, se for cabível. O que eu quero dizer para vocês aqui nesse caso? Nesse caso, o ICMS, substituição tributária, ele está ele está sendo antecipado do que seria passado etapa a etapa. Então não há o que se falar de creditamento na etapa posterior. Por quê? Esse cara não pode se creditar porque quando ele vender não vai ter ICMS. A gente fere o princípio da não cumulatividade se a gente fizer isso. Então o ICMS-ST, ele é necessariamente um custo. E como ele é um tributo que é somado para compor o total da nota fiscal, significa que ele vai aumentar o preço de venda praticado pelo seu fornecedor. Vamos de exemplo agora para deixar tudo muito mais claro. Vamos usar um exemplo de celular. Vamos supor que você esteja aí, você é uma indústria, por exemplo, que fabrica ou que importa celulares, tá? E você compra celulares para vender para um atacadista que vai vender para um varejista que vai vender para o consumidor final. Vamos supor que o cara da indústria, ele vende para o atacadista o celular a R$1.000. R$1.000, pronto. O atacadista vende para o varejista a 1.200. Aqui é o valor que o governo acredita que vai ser vendido, tá? O atacadista para o varejista vende a 1.200 e o varejista vende para o consumidor final a 1.800. O que é isso aqui? Por que eu estou dizendo os preços para você? Como é que o governo, como é que o fisco vai saber a quanto vai ser vendido no final da cadeia, que é esse final aqui, esse último, para falar assim, olha, industrial, recolha o seu ICMS nessa operação e recolha também o ICMS do atacadista para o varejista e do varejista para o consumidor final. Como é que ele vai saber isso? Ele instituiu uma coisinha chamada de MVA, margem de valor agregado. Quanto de valor está sendo agregado ao produto que sai aqui do substituto até o substituído para que se encontre a base de cálculo do ICMS, que nada mais é do que o valor dos produtos. Então, ele instituiu esse MVA e ele informa por meio de sua legislação interna, né, por meio de uma legislação, de uma norma interna, qual é o MVA para cada um dos produtos que ele elencou como passíveis de substituição tributária. Como é que você sabe se o celular, no nosso exemplo aqui, está dentro do regime da substituição tributária? Bom, primeiro, antes era uma salada de frutas, né? Antes era uma salada de fruta que tinha açaí dentro, leite condensado, M&M, um monte de coisa, né? Podia tudo, valia tudo. Eu quero misturar aqui salada de fruta com abacaxi e com uva e também com uma calda de groselha. Pode? Pode.
Podia tudo, qualquer coisa. Ah, eu quero misturar com amendoim salgado também. Gente, eu não gosto de doce com salgado. Mas tem gente que gosta, né? No caso do ST, valia tudo. O que é que mudou? A partir de 2018, foi publicado um convênio 142 e ele listou quais produtos passaram a ser passíveis de ST. Isso significa dizer que somente os produtos elencados aqui dentro desse convênio 142, eles podem ter ICMS ST. Se não tiver aqui dentro, não pode. Cada estado tem sua lista. Então, por exemplo, o estado da Bahia quer colocar o item 1. O item 1 tá no convênio 142? Pode colocar. Ah, mas o estado de Santa Catarina não quer colocar esse item 1 na sua legislação interna como passível de ICMS ST. Tem problema? Não tem problema. Ele não é obrigado a colocar na lista, mas ele pode colocar na sua lista. Ah, o item 3, vamos supor que eu tô falando de NCM, tá? O item que tem NCM 3 não está no convênio 142. Algum estado da federação pode colocar esse item com ICMS ST na sua legislação interna? Não pode. Por quê? Porque não está no convênio 142. Então ele virou o norte para dizer quais eram os produtos que estariam ali passíveis de substituição tributária. Então, vamos supor que no nosso exemplo aqui, esse item celular está no convênio 142 e a gente esteja falando de um estado que colocou aqui, no nosso exemplo, né, ele colocou o quê? Um MVA de 80%. Então, eu estou fazendo uma conta também bem simples para vocês entenderem lógica, tá? Então, o que ele está falando? Olha, esse produto chega no consumidor final 80% maior do que o valor que ele é praticado na indústria. Então, nesse caso, o que nós temos? O industrial vendendo a R$1.000 e vai recolher o ICMS normal, vezes o percentual do ICMS normal, e aqui ele vai recolher o ICMS normal. Ah, é 18%, é 19%. Pronto, R$1.000 vezes 19%. Operação interna de algum estado, Bahia, por exemplo, que eu até já citei aqui. Agora ele vai recolher o ICMS ST, substituição tributária. A base de cálculo é os R$1.000, o preço do produto, o preço do celular? Não. A base de cálculo vai ser R$1.800. Por quê? Porque são os 1.000 que ele está vendendo, mais o MVA, que nesse exemplo eu dei de 80%, que é o preço que o fisco entende que vai chegar nas mãos do consumidor final. Então ele vai recolher 1.800 vezes o percentual do ICMS ST e assim ele vai recolher o ICMS ST. Então na nota, a venda do industrial para o atacadista vai ter ICMS normal mais ICMS ST. ICMS ST, obviamente, vai somar ao total dos produtos para encontrar o total da nota fiscal. Então, quem está adquirindo um produto com ST tem um custo maior do que se o produto não tivesse ST. Então, esse é o impacto do ST no preço de venda que o fornecedor pratica para você. Ele aumenta o preço de venda e, necessariamente, como se trata de um tributo que você não pode tomar créditos, ele aumenta também o custo do produto. Importante você entender por quê. Porque se o seu produto estiver sujeito a ST no seu estado, necessariamente você precisa pagar na nota fiscal que o fornecedor já envia para você. Se o produto não estiver sujeito a ST dentro do seu estado, seu fornecedor, ele não pode cobrar ST na nota fiscal que ele emite para vender o produto para você.